Aqui comigo hoje, Francinito Loureiro, Marcos Monturil e direto de São Paulo, Vanderlei Júnior. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Vamos lá de Brasil, né? De Copa do Mundo. Tá chegando a hora. Hoje. Chegou o grande momento. Começou, né? Começou. E para começar, literalmente, o contra-ataque, a gente já começar falando de Copa, eu tenho aí a cartela com os desafios que essa Copa do Mundo de 2026 traz aí para os times, para as seleções e para o deleite de nós, torcedores, que vamos acompanhar alguns jogos e outros um pouco meio boca, né? Começando com o grupo A, que teve aí o jogo de abertura entre México e África do Sul. 2-0 México, começou com o pé direito. São 12 grupos, viu, Dayton, aí? Com 4 equipes, não muda nada. Aí a diferença é que a gente teve mais seleções, mais 16 seleções, aumentaram o número de grupos. E a gente tem também uma diferença na classificação, né? Só uma correção, foi 2-0 o jogo, viu, gente? 2-0. Não, é a pontuação. Ah, tá, desculpa. É a cartela da pontuação. Eu vi só o 3-0, desculpa, gente. Eu pensei que era o placar. A pontuação. Sobre a classificação aí, Dayton, é bom a gente só relembrar o nosso ouvinte, telespectador, nosso internauta, que classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e os 8 terceiros melhores colocados também avançam de fase. São 12 grupos, mas só avançam desses 12 grupos os 8 melhores terceiros colocados. É muita gente vai passando de fase, né? Os grandes vão todos classificar. Será? E aí, Vanderlei, se classificam ou não, Vanderlei, os grandes? Ou nós vamos ter alguma surpresa? Vão se classificar todos os grandes. E eu não gosto de contradizer o Francinito, que é um cara que eu admiro muito, mas eu vou ter que falar que não vão classificar os 8 melhores terceiros. Na minha opinião, vão desclassificar os 4 piores terceiros. Muito bom, gostei do ponto, Vanderlei. Um reforço, né? Senhores, e aí, nós temos aí a Copa com 48 seleções e 3 países sede. Na visão de vocês, essas 48 seleções, 3 sedes, melhora ou piora o nível do nosso do futebol mundial aí? Bom, na minha opinião, eu não gosto muito desse formato. Eu acho que aumentar o número de 32 para 48 seleções é um ponto negativo. Ok, que democratiza o futebol global, né? O fato de se aumentar o número de seleções, desenvolve o futebol em países emergentes, mas ao mesmo tempo você tem uma perda na qualidade técnica da competição. São 16 seleções a mais. E a maioria dessas 16 seleções a mais são só para tapar buraco, só para passear nos Estados Unidos, no Canadá e lá no México, nos 3 países sedes. Então a gente vai ter aí, na minha opinião, já de cara, a fase de grupos menos emocionante de toda a história das 21 Copas até aqui. Porque a gente vai classificar praticamente todo mundo, vamos ter muito jogo, mais diversão, mas ao mesmo tempo menos emoção. Essa é a minha opinião. E aí, Vanderlei? Melhora ou piora? Esse eu estou com o Francinito, porque realmente piora muito a qualidade técnica, melhora a festa, aumenta o número de jogos, aumenta a receita dos patrocinadores da dona FIFA. E o grande detalhe, né? Eu sou da época que eu assistia todos os jogos da Copa do Mundo. Procurava assistir todos. E dessa vez já sei que não vai ter condição de assistir, porque tem uns jogos ali que não vai valer a pena tomar um café com aquele outro refrigerante que permitia que a gente ficasse acordado. Então tem muitos jogos que serão desprezados. A qualidade técnica cai sim e cai muito. Cai muito, Monturil? Ah, eu tô disposto, viu? Tô me organizando aqui já para passar a madrugada assistindo o jogo. Vou tentar pelo menos assistir todos os jogos. Mas assim, é óbvio, eu acho que é indiscutível que a qualidade técnica cai. O que a conta que se tem que fazer é se vale a pena diminuir a qualidade técnica para você ter, como o Vanderlei falou, uma festa maior, mais mercados sendo abertos, mais jogos pro telespectador assistir, curtir a brincadeira, mais gente que talvez numa outra condição não teria condição de participar de uma Copa do Mundo agora ter. A conta que a gente tem que fazer é essa queda do nível técnico vale a pena? Eu,
confesso, como apreciador, como uma pessoa que gosta de assistir futebol o tempo inteiro, quanto mais jogo pra mim, melhor. Vão ter uns jogos mais chatinhos? Vão, mas com 24 também tinha, com 32 tinha. Então eu aceito os jogos mais chatos para ter uma festa maior, mais diversificada. Eu acho que vale a pena o sacrifício. Só que os desafios, só que os pontos negativos desta Supercopa, dessa mega Copa, essa Copa do Brasil, Copona, né, poderíamos usar aqui uma série de adjetivos, Copa Zona, sei lá, tantos outros adjetivos a gente pode colocar. Tem também muitas outras questões negativas. O desafio logístico é imenso, 3 países sedes, com inclusive dimensão continental praticamente. Dimensão continental, desafio é pra longas quê? viagens para as seleções que mas estão participando. Mas assim, eu aqui que estou assistindo o jogo, o que é que eu quero saber se a seleção tem desafio logístico? Vocês têm que olhar, gente, da ótica do telespectador, que só quer diversão. O que é que o telespectador quer saber se a seleção vai ter problema de logística? Falando o que é que me interessa? Eu estou analisando como comentarista esportivo. Não, mas isso a gente também compromete quem é o consumidor. Espetáculo. Quem é o consumidor? Sim, mas me diga uma coisa, se a seleção que está disputando a Copa lá no Canadá vai lá para os Estados Unidos ou para o México ou vice-versa, ele não vai cansar? Ela vai entregar menos em campo? Obviamente que vai. Eles não vão de jumento, sem não, contar, de avião, você sabe que desgaste de viagem é grande, aumenta o número de jogos na Copa também, são 8 jogos até chegar à final agora. Tudo isso aí, a FIFA não pensou. A FIFA apenas avaliou... Ela quer mercado. Isso, só avaliou a questão financeira. Vai faturar mais, mas não pensou nem um pouco nas seleções. E o Daito até colocou aqui, bem colocou no programa passado, que muitas dessas seleções europeias estão em fim de temporada. Se os caras vão pegar uma série de deslocamentos grandes, longos, durante a Copa, isso compromete a qualidade técnica. Até quando se tem 2 seleções da primeira prateleira do futebol mundial jogando, elas vão sentir em algum momento dessa Copa. Não tem como. Tem também as diferenças de temperatura. Lá no Canadá está super frio. É Vancouver, se não me engano, né? A cidade sede. Lá está fazendo um frio daqueles de arrepiar. Aí você vai lá para o México, um calorão. Algumas partes dos Estados Unidos, muito calor também. Tudo isso aí. Você está olhando só para o copo meio vazio. Não, eu tô você tem que olhar para o copo meio cheio. O número de jogadores aumentou. Antigamente você tinha 22, depois 23 jogadores, agora você tem 26 jogadores. Você tem mais elenco para rodar na competição. Você gosta de assistir muito jogo, não gosta? Gosto de assistir muito jogo. Mas vai assistir muita porcaria também. Gosto de assistir goleada. Nós vamos ter mais goleadas, porque nós vamos ter desnivelamento do técnico, vamos ter mais goleadas. É divertido, gente. Só para botar a pimenta aqui nessa confusão, o torcedor está dizendo aqui, ó, nada a ver com a mais seleção. Aumenta mais o nível técnico, até porque a gente vai assistir a zebra. E que nem na Copa de Clubes fizeram. Porque a torcida gosta de assistir jogos, não quer saber se o jogo é de seleção ruim ou de seleção boa. Esse torcedor veio do futuro, ele disse que as zebras é que vão ganhar. O Railson. Desculpa, Railson, você veio do futuro. Acho que esse ano vai ter menos zebra, eu acho, né? Posso botar uma pimenta nessa confusão aqui dos clubes? Ô Vanderlei, vou botar confusão para você, começar com você. Não seria a hora, por exemplo, da FIFA, tá aí, 48 seleções, vem mais 12 seleções meia boca, criar uma 16 na verdade. Segunda divisão. 16, uma segunda divisão para classificar, por exemplo, uma Itália que deixou de estar na Copa. Repescagem. Uma repescagem mais qualificada. Mas já existe. Chance zero disso acontecer. E digo mais, logo a Copa vai passar de 48 para 64. Eita, e 64 é mais fácil de fazer a chave. E não tem mais essa brincadeira de melhor terceiro. Eu também acho. É a morte do futebol. Essa de segunda divisão, Série B, Série de acesso, não funciona, porque para a FIFA, todas as 48 seleções, o voto delas para eleger o Infantino conta como 1. E é isso que ele quer. Outro detalhe importante, a Copa está tão confusa, com tanta notícia, que eu esqueci de uma coisa que ninguém falou ainda, pelo menos eu não tenho ouvido falar muito, ouvi hoje e fui me lembrar. A altitude da Cidade do México, todo mundo se preocupava com jogar na altitude. Aí os caras estão jogando na altitude e nem lembraram que estavam jogando na altitude. 2.400, uma coisa assim, 2.200. Não é um absurdo, mas é muita coisa para uma pequena adaptação, né? Ah, mas garapa aí, garapa. A gente já ganhou o Copa do Mundo lá dentro com essa altitude, com a altitude e tudo, a garapa. Não, o detalhe é essa mudança brusca.
Por exemplo, eu estava analisando o Brasil. O Brasil vai jogar nos Estados Unidos os 3 jogos, beleza. Se classificar em primeiro, fica nos Estados Unidos. Se chegar a segundo no grupo, cai para o México. Vai para Monterrey. Não, pega um voo e vai. Os terceiros colocados pode jogar no Canadá também, inclusive. Agora, Monturil, eu sei que nessa época você não acompanhava o futebol ainda. Foi a primeira Copa que eu assisti. Em 1970, eu tinha 7 anos. Lembro de alguma coisa, depois eu fui ler, o Brasil fez uma experiência de 60 dias para se aclimatar à altitude. Que bom. Foi a frase que eu falei, quem for ponto que se quebre, dê seu jeito, leve um bom elenco, rode elenco. Mas não é tão simples assim não. Eu acho que a FIFA vai usar essa Copa, essa mega Copa, como experiência, né? Eu acho que depois que ela tiver os números, a pesquisa de aceitação do torcedor, ela vai avaliar o que deu certo e o que não deu certo, que deve ser excluído na próxima Copa. Senhores, a conversa está só começando no contra-ataque de hoje. Eu vou passar rapidamente a bola para o Francinito.